Hoje eu tô aqui para responder as perguntas que vocês fizeram sobre o apartamento colorido de 45 metros quadrados. Primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão desse vídeo, eu não imaginava que ia ser tão bacana, porque afinal de contas foi o meu segundo vídeo aqui no canal, então eu fiquei super feliz em saber que vocês gostaram, em toda a troca que a gente teve ali nos comentários, foi muito legal. E eu recebi várias dúvidas, e é isso que eu vou responder nesse vídeo. Aliás, eu recebi até meu primeiro hate do YouTube naquele vídeo ali, então acho que a gente tá no caminho certo. Bom, vamos lá. A Maria perguntou se as pedras da parede são de verdade naturais ou algum revestimento tipo pedra. Elas são pedras naturais, sim. A gente utilizou a pedra moledo e elas foram aplicadas. A pedra moledo ela tem que ser aplicada uma a uma. Então, elas são pedras naturais que vieram com a face de trás reta para você conseguir colocar na parede. E aí é tipo um Tetris mesmo, que a gente tem que ir encaixando uma na outra, porque elas são irregulares, né? Para a gente conseguir ter esse formato, ter ali um visual uniforme, o mais próximo possível, né? Porque afinal de contas a gente está falando de uma coisa artesanal. Então é um trabalho bem manual, que precisa de muita atenção e foi muito legal assim fazer. Mas é uma pedra natural, sim. Outra pergunta que eu recebi, até mais de uma, né, foi como fazer para revitalizar a pedra da pia, que eu comento isso no vídeo, né? Então a Ju perguntou, o Léo perguntou também, acho que teve mais gente que perguntou aqui. Como que a gente fez? Ali a gente tinha uma bancada de pedra, era um granito, né, Itaúnas, e era uma pedra que estava um pouco já manchada por conta do tempo, né? O granito, claro, ele mancha assim com o tempo, não adianta, gente. Por mais que faça impermeabilização, né? Então era algo que já estava um pouquinho manchada por causa do antigo dono. E como a gente não trocou nenhuma parte dos móveis, a gente até comentou, né, eu e o cliente, em trocar a pedra, se valia a pena ou não. E aí, o que que eu indico para vocês também? Sempre pensar nisso. O que que faz sentido para você? No caso dele, como que a gente chegou nessa conclusão? Ele não utiliza com tanta frequência a cozinha, então assim, para cozinhar muito, né? Ele cozinha, assim, mas é só ele no apartamento, então não é coisas muito grandes que ele cozinha, não é todo dia. Então ele não tem uma frequência de uso e muitas pessoas utilizando aquela cozinha. Então valia a pena sim, por essa questão e também por economia de obra, né? Porque aí a gente priorizou outros materiais para colocar, como a pedra, moledo, como o ladrilho da varanda. Então a gente optou por revitalizar essa pedra. Eu dei essa sugestão para ele e ele achou ótimo, né? Justamente por conta dessa economia. Então como que é feito? Uma marmoraria precisa ser mão de obra especializada, tá? Para fazer isso. Uma marmoraria de sua confiança aí, que tem uma boa indicação, uma boa qualidade, eles vão ir lá e vão fazer um lixamento. Então, eles vão lixar toda essa pedra e passar um impermeabilizante novamente, fazer como se fosse depois de lixar do zero, né? Todo o processo de uma pedra nova. Por quê? Como é uma pedra natural, é importante ressaltar isso. A gente consegue revitalizar pedras naturais. Então, quando é granito, mármore, quartzito, você consegue fazer esse tipo de revitalização. Pedras que não são naturais não dá. Então é feito esse lixamento e depois todo aquele processo de novo de uma pedra, né? Impermeabilização e tudo mais. E aí ela fica parecendo nova. Teve muita gente que comentou que amou as cores que a gente utilizou, né? Que ficou super legal, super alegre, ficou colorido sem ficar pesado. Ah, gente, eu fiquei muito feliz com todos os comentários, eu li todos. E realmente, a gente fez pensando nisso, para ser algo bem astral, bem colorido, mas equilibrando, né? Para não pesar demais. E ao mesmo tempo, a gente tem muitas cores. A gente tem azul, a gente tem verde, a gente tem as madeiras com tom de amarelo, iluminação, tem muitas decorações coloridas também. Então a gente foi equilibrando isso para justamente ter essa sensação. E eu fico feliz de que vocês notaram isso, né? É muito bacana. E aí sobre o ladrilho também. O ladrilho é uma peça artesanal, né, também, então ele tem todo um cuidado para fazer. E é bacana que esse apartamento teve bastante materiais assim, né? Então a gente tem o ladrilho, tem a pedra também que é natural, porque o cliente gostava muito dessa questão mais artesanal. Então esses materiais fizeram muito sentido
também para ele. E o ladrilho ele precisa sim de um cuidado na instalação, de impermeabilizar, ele é um produto mais delicado justamente por ser artesanal, mas no dia a dia é super resistente e o mais bacana disso é essa história dele, né? Por ser artesanal, por ser uma peça única ali na sua casa, ele dá esse ponto de personalidade muito forte. Então, eu gosto bastante. Outra pergunta que foi da Renata é se não quiseram tirar as portas da sala para a varanda. E não, foi uma opção do cliente não integrar a sala com a varanda. Ela tem um espaço bem confortável, né, grande, mas ele realmente queria esse espaço separado. E aí até entra o ponto, né? Quando integrar ou não. É muito pessoal isso e a gente tem que levar em consideração várias coisas. Além desse lado pessoal, muito a necessidade de quem está na casa, quantas pessoas são e o formato desses ambientes, do tamanho, né? Então ali a gente tinha um apartamento que para uma pessoa era super confortável, a parte da sala, jantar, estar, cozinha. Então ele não tinha necessidade de integrar para ter mais espaço nessa sala. Então a gente tinha esse espaço secundário ali da varanda, que ele poderia isolar quando ele quisesse deixar integrado, é só deixar a porta aberta, né, e ter essa integração com quem tiver ali. Outra dúvida foi sobre qual a cor que a gente pintou a parede azul, parede e porta. Ah, gente, inclusive eu tinha anotado para falar no vídeo que eu fiz, mas isso aqui ainda é meio novidade para mim, então às vezes eu esqueço, mas eu vou melhorar, vou falar as referências dos materiais nos próximos vídeos. Foi Horizonte Azul da Suvinil. Bom, então é isso, dúvidas respondidas. Se vocês tiverem mais, pode comentar aqui embaixo e me fala também se você gosta desse tipo de vídeo, respondendo as dúvidas, falando um pouquinho mais sobre as referências e sobre o projeto. Um beijo e até mais!